de volta com o Entre Manas e hoje com esse convidado mais que especial, Matheus dos Santos, falando sobre autenticidade, protagonismo. E acho que tem uma questão, Matheus, que é mega importante agora, né? A gente vê aí uma complexidade, né? Várias gerações coexistindo no mercado de trabalho. Uhum. Você tem noção de quantas são, como elas funcionam e se, de repente, cada uma delas consegue de verdade mostrar o protagonismo, né, nesse ambiente tão disputado, tão concorrido? Olha, a gente estima que hoje, vai depender muito do negócio, do porte da empresa, mas há uma estimativa de entre 4 e 5 gerações distintas coexistindo até na mesma equipe. E é um baita desafio, né? Eu não sei nem se existe essa palavra, mas essa intergeracionalidade, que é essa... existe, acabou de existir. Pois é, essas gerações juntas, coexistindo, é um baita desafio para líderes, principalmente. Sim. Porque, por exemplo, começando a falar da minha geração, a geração Z. Na média ali, tem cada fonte diz uma coisa, mas digamos que nascidos entre 96 e 2010, vamos assim dizer. A nossa geração, a minha no caso, é uma geração que se motiva muito mais por propósitos, por exemplo. Então, a geração anterior, que são os millennials, e aí tem até um novo termo que tem os zillennials, que são pessoas que nasceram talvez em 96 ou 95, 92 até, mas por conta de outras mudanças se identificam muito com a geração Z em certos pontos também. Mas, sobretudo, quando eu falo que geração Z se identifica com um propósito, é o seguinte. Vamos supor que você tem uma tarefa difícil a ser entregue, né? A geração dos meus pais, por exemplo, ia receber uma tarefa difícil de que, você sabe que vai te custar muito tempo, você vai ter que ficar horas até mais tarde, você vai ter que, enfim, dar uma esforçada para entregar essa tarefa. Essa geração antiga, dos meus pais, por exemplo, vai olhar e dizer, tá bom, né? Pelo menos eu tenho emprego, vamos fazer. E é isso, né? Às vezes a geração dos millennials chega aquela geração que às vezes vai levantar a mão, pedir ajuda, vai trazer uma outra visão. Já a geração Z, ela precisa de, mas pra que eu tô fazendo essa tarefa? Qual que é o propósito? Qual que é o real motivo? O que eu ganho? Aonde a empresa ganha? Onde isso está sendo colaborado ali, né? E eu sempre falo que a geração mais nova sempre apanha. E sempre apanhou, se você procurar jornais antigos. Os millennials que vieram antes de mim, lá para meados de 2005, 2006, eles eram capa de revista como geração nem. Porque nem estuda e nem trabalha, fica na casa dos pais, uma galera que saiu às vezes pra morar sozinho. E hoje é pai de pet e é isso aí, né? Pai de pet, pai de planta. E é uma coisa diferente, porque os nossos pais, por exemplo, tinham que sustentar casa, sustentar carro, filhos e tudo mais. Aí, por exemplo, na nossa vez, quando chegou a nossa vez de ser adulto, o dólar está R$6, o mundo está cheio de guerras, crises climáticas. E aí tem um sentimento nessa geração que é o seguinte, eu não sei nem se vai ter mundo amanhã quando eu tiver 40 anos, 50 anos. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito com geração Z, eu vi os meus pais, que são, geração X, serem líderes executivos de sucesso, e hoje toma Rivotril pra dormir, foi um pai e uma mãe ausente. E aí eles olham pra si e falam, eu vou ser líder pra quê? Pra ganhar dinheiro? Dinheiro pra quê? Se não vai ter mundo no futuro? Pra financiar uma casa? Já viu o preço de um estúdio em qualquer lugar de São Paulo, gente? Então são essas questões que podem parecer muito longínquas, mas que isso reverbera diretamente no que motiva uma geração a trabalhar, o que é sucesso pra cada geração. Entende? Então, pra geração Z, eu posso falar, né, advogar por ser parte dela, é uma geração que precisa de um propósito pelo qual você tá trabalhando. E muito líder mais velho vai lá falar, que frescura, entrega logo o trabalho, que mimimi, exato. Mas assim, eu falava muito num contexto até muito específico da parte financeira, que é o meu core, que é sobre reforma tributária, que é uma coisa super específica, que vai começar a valer totalmente mesmo, assim, com todas as mudanças, em 2030. Faltam 5 anos. E aí eu falei para esses executivos uma vez o seguinte, os seus analistas tributários, os advogados, as pessoas que você vai precisar na sua área, estão na faculdade hoje, estão terminando escola, e são geração Z. Sim. E se você achar que é mimimi, que é frescura, você vai liderar quem? Quem vai querer trabalhar com você? Né? Então hoje eu acho que sobretudo é saber o que cada geração quer, o que cada geração precisa. Não só cada geração, mas cada pessoa, sobretudo. Porque uma geração é um indivíduo. O indivíduo, porque o estereótipo é muito grande. Por exemplo, a geração Z é muito mimimi, quer só trabalhar de home office, quer entrar mais tarde e sair mais cedo. Se você pegar uma pessoa da periferia que precisa daquele salário de estágio para pagar uma faculdade e ainda ajudar em casa,
Será Não mesmo é- que vai ser assim? É, exatamente. A mesma coisa, os geração X, né, que são os meus pais, são tudo gente arcaica, reclamona, que Não É, sabe mexer no não sabe WhatsApp. mexer. Uma coisa que eu falava assim, eu Não vi acompanha a a tecnologia. E eu vi a geração que falava pra mim tomar cuidado na internet quando eu era criança, hoje caindo no golpe do Pix, caindo em uma par de coisa, compartilhando fake news. Exatamente. Mas não é um estereótipo. Tem gente da geração X que é super antenada, esperta e é um usuário Não, como e tem mais até jovem. baby boomers que são super Exatamente. antenados, né? Então, Eu acho assim, que isso Eu acho que a faixa geracional, ela define um contexto, ela define uma faixa de época, mas ela não pode nunca ser uma régua que define um indivíduo. Então, se tem um líder hoje nos ouvindo, cara, conheça a geração a qual a tua equipe pertence, mas conheça também o indivíduo, a história dele, de onde ele vem, o que é sucesso pra ele, isso vai te ajudar. Porque o desafio da intergeracionalidade, ele vai ser unânime pra todo mundo. E é Pra pra todo sempre, mundo. E é pra né? A sempre. cada Pra nova sempre. geração, a cada nova era, né? A gente vai ver isso acontecendo. Eu sou uma representante clássica da minha geração X. Eu sou aquela pessoa, né, que no primeiro estágio passou 6 meses presa no arquivo morto, né? Acho que nem existe mais arquivo morto, é tudo nuvem, Ah, é não tudo tem digitalizado. Você fez hoje, curso né? de datilografia também? Eu fiz de digitação. Digitação. É, já Digitação. existia o teclado do computador. Mas nascemos na época da datilografia. Sim. Então. É que até a Quando gente a crescer gente- já tinha dado um up, entendeu? Não, quando a gente fez o curso de digitação, tinha aquela Aquela tábua caixinha. que ficava em cima do teclado. Você colocava Assim, suas eu não sei, mãos mas dentro. nossa, aquela. Agora não, agora Poxa veio vida. essa memória. ASDFG. ASDFG, ponto e vírgula LK, JH. Foi assim que eu Que nós aprendi a teclar. aprendemos a Teclo numa teclar. velocidade absurda até hoje, mas Bom. era assim, Uhum. né? E era engraçado porque esse arquivo morto era de uma indústria ali na zona leste de São Paulo, que era um trecho ali da Moca, muito industrial É antigamente, né? E era uma fábrica que tinha sido fundada em 1924. Uau. Então, a minha missão como estagiária recém-chegada era organizar pilhas e pilhas de documentos que estavam perdidos, né, nas caixinhas dessas pessoas. O cara que tinha trabalhado lá em 1930, o cara que tinha trabalhado em 1960, né? Hoje, se você entrega uma atividade dessa, né, é tedioso, é O absurdo. estagiário pede demissão. Não, ele fala, exatamente, ele ele fala, eu não. não vou fazer isso. Eu Isso vou aqui ficar vai aqui no meio agregar dessa- o quê? desse monte de traça, Mas é né? verdade. Isso é um ponto que às vezes as gerações antigas apontam pra geração Z como afobada, como ansiosa. Não tem tempo pra Não tem- esperar. Exato. É. Porque a gente hoje. Eu acho que cada geração tem pontos negativos e Uhum. positivos, mas um ponto positivo da geração Z são questionar estruturas vigentes que o passado normalizou. Então, você vai ser estagiário, você vai ficar 6 meses no arquivo morto mexendo com papel. Hoje o estagiário chega na empresa e ele já quer saber qual que é o caminho para ele ser efetivado. Sim. Ele já quer o caminho pro próximo passo. Porque ele sabe que organizar papel não é uma tarefa agregadora de conhecimento e de valor do propósito, como eu comentei. É. Então, você tem que pensar. Hoje a gente tem RH que só trabalha com programa de estágio. Porque é difícil gerir o talento que tá Gerir. saindo da universidade, que tá na Exatamente. universidade, porque é muitas outras coisas. Mas também, como eu falo, o mundo mudou. Antes, o estagiário ele só precisava fazer um curso de graduação pra, perante a lei, ele ser estagiário. Exatamente. Trabalhar suas 4, 6 horas ali. Hoje o estagiário ele tem que falar inglês fluente, o estagiário tem que saber programação, ele tem que saber várias outras coisas. Então, olha como tem esses outros pontos ali. Exatamente. Exato. Então, assim, eu acho que a geração Z é uma coisa que eu vejo, então é uma autocrítica que eu posso fazer por ser da geração. Eu acho que existe um certo nível de ansiedade natural, eu acho que causado, porque, como até vocês mesmos falaram, um trabalho de escola. A galera pegava enciclopédia Barça pra fazer e tal. Hoje, Nossa, eu Ficava com tendinite de tanto escrever. Hoje eu tenho em 2 segundos na minha mão, então tudo é É. muito rápido, a informação é muito rápida. Exato. O algoritmo já previu o conteúdo que eu vou querer ver amanhã. Então, existe uma pressa, acho que natural, não é culpa dessa geração em si, mas ela também não pode negligenciar os steps necessários, mas ela também tem que vir e questionar quando fizer sentido. Acho que vai muito dessa noção Sim. contextual,
Porque eu já ouvi muitas situações assim, nossa, da geração X, por exemplo. Meu chefe me humilhou, eu sofri um assédio X no trabalho. Eu acho que mas isso você... era muito mais comum. Mas você tem um emprego, agradeça a Deus, vá pra sua casa e volte amanhã às 8 Sim. da manhã, entendeu? Hoje não, hoje o pessoal Denuncia. Exatamente. Então isso eu acho que por um lado é bom. A gente nunca falou como antes sobre saúde mental nas empresas, nos negócios. Não existia isso. Era frescura. Era frescura. Era tido como fragilidade, era tido como coisa de gente louca. Se você dissesse, né, na sua empresa, pro seu RH, que você tinha uma consulta médica com um psiquiatra, você entrava na fila ali do desligamento em massa, do corte de pessoal. O tabu da terapia, né? Da psicoterapia. Sim. A gente faz terapia. Nossa, você é maluco? Qual que é o seu As problema? pessoas remetem a isso, né? A terapia. Hoje em dia é normal. Hoje em dia... Hoje em dia é uma coisa de assim, gente bem-sucedida, de gente... E hoje é ao contrário, assim, não acredito que você não faz terapia. Como assim você não faz terapia? Exatamente. E eu sei que o dia continua tendo 24 horas, que o ano continua tendo 365, 366 dias no máximo, né? Mas parece que a velocidade das coisas é extremamente acelerada. Extremamente acelerada. Eu te falo, né? 2024 passou... A gente piscou, acabou, que assim, parecia que né? eu dei uma piscadinha e foi, né? Tamanha velocidade que as coisas estão acontecendo, né? E acho que isso deixa a gente que tá aí mais, né, mais antigo no mercado, na vida, isso deixa a gente preocupado, né? Eu olho pro meu filho, parece que anteontem ele era um bebê frágil, que precisava ser amamentado. E hoje eu vejo ele conversando comigo sobre a vida dos youtubers, sobre os personagens, as profissões que ele imagina. Ele fala assim, mamãe, eu quero criar jogos quando eu crescer. Aliás, eu já estou criando um jogo. Ele cria as coisas com o leguinho dele, com os desenhos dele, com 7 anos. E antenado que uma das profissões mais bem pagas do futuro será game developer. Sim, Parabéns pro seu filho. Ele fala isso pra mim, ele fala, mãe, eu quero criar jogos. É um pouco assustador Gente. até, Me assim. assusta. Meu filho, ele tem uma posição política com 11 anos, que Tem. eu falo... Ele fala sobre Tem. política, assim, que eu falo... Defende Menino, o ponto de vista ele dele. defende o ponto de vista dele. Eu falo... Você tem Eu, quantos com anos? 11 anos, queria comer pipoca, tomar chocolate quente e brincar de Barbie. Era isso. Então, assim, tem muito estímulo, né? Exatamente. Pra se antecipar. Exato. Acho que a gente até comentou isso uma outra vez. Quando a gente fala de educação, a escola era... antigamente a gente tinha antigamente eu não estava nesse antigamente, tá? Ouço dizer que tinha a educação moral e Moral cívica. e cívica, né? o SPB, que era Exato. Organização Desse Social tempo. e Política. Essas disciplinas. E hoje a educação mudou de um jeito que hoje escola bilíngue, escola que ensina Exato. programação na grade curricular. Automação, não é automação, é robótica. Robótica. Então, assim, as crianças estão chegando com esse nível de aprendizado já. Então, assim, hoje a gente tá num momento que alfabetizar uma criança de, eu acho que 6, 7 anos, vai. 7 anos. Já não é suficiente, Não, tem que não alfabetizar é. e fazer outras coisas também. Exatamente. E o inglês, e o espanhol, e a programação, Exatamente. e o esporte que ela tem que praticar pra gastar energia. Exatamente. Não é tudo isso ao mesmo tempo. Gente, assustador, né? Assustada. A gente para pouco pra pensar Exato. É nessas verdade. coisas, né? Má, e você levanta 2 bandeiras que são super importantes pra você, que é a autenticidade e o protagonismo. Perfeito. Inclusive, lá no TEDx ele falou uma coisa sobre protagonismo, que depois que eu parei Eu pra amei refletir. aquela questão do Tutankhamon. Tutankhamon. Ah, do faraó. Compartilha isso com a gente. aqui Gente, também, é muito legal. exatamente, eu fiquei algumas horas refletindo sobre Olha essa só. sua colocação. Bom, então, pra quem ainda não clicou no QR Code de ver o TEDx, clique, né? Mas se você ainda não clicou, vou dar uma palhinha, que é o seguinte. Um dos faraós mais reconhecidos da história é o faraó Tutankhamon, porque ele foi encontrado com um dos tesouros mais ricos, né? A tumba dele foi descoberta na década de 20 pelo um arqueólogo inglês, que era o Howard Carter, se eu não me engano. E foi uma grandíssima descoberta, porque durante a história, muita tumba egípcia foi saqueada, então nunca se teve acesso a grandes... íntegra, né? Exato. A do Tutankhamon foi encontrada nessa íntegra com tesouros, assim, muito reverentes, assim, toneladas de ouro e tudo mais. E ele foi enterrado com uma máscara mortuária toda de ouro e pedras lápis-lazuli. É uma coisa muito, muito, muito bonita. Eu vi tudo isso lá no Museu do Cairo, é sensacional. Tem uma sala dedicada só ao tesouro dele, é proibido tirar foto pra você ir lá e ver.
E todo mundo vê ele como um símbolo do Império Egípcio. Um símbolo do poder e da autoridade, né? exatamente, do poder, de que era essa potência mundial que era o Egito. Mas as pessoas esquecem de um lado da história, e você pode dar um Google. Ele ascendeu ao trono, se eu não me engano, acho que com 8 ou 9 anos de idade, porque a expectativa de vida era muito pequena, então ele o antecessor dele faleceu, ele subiu ao trono com 9 anos de idade. E quem tomava as decisões eram governadores, eram regentes, um conselho dele, né? Ele só tinha o nome e o cargo, ele não tomava nenhuma decisão. Ele morreu com 18 anos. Gente. Então ele viveu 9 anos como faraó, mas ele não protagonizou absolutamente nada. Ele só é um grande símbolo, mas ele... os egiptólogos dizem que, assim, teve faraó que não tem 1/3 do tesouro dele, foi muito mais faraó do que ele em termos de poder, comandar guerra, prosperar o Egito. Ele, com todo respeito a Tutankhamon, ele não fez nada, assim, sabe? Né? É uma figura, é um símbolo álbum. Somente. E eu usei essa metáfora pra exemplificar aqui. Às vezes a gente quer caçar um símbolo, caçar uma referência, e esquece de protagonizar uma história, de protagonizar um resultado que... Na minha visão, ele por si só, quando você protagoniza, automaticamente isso pode virar um símbolo do que às vezes você só querer o símbolo pelo símbolo e não protagonizar nada. Então, é uma história muito bacana, espero que tenha inspirado vocês aí Nossa, com E no nesse fim pensamento. ele fecha assim, não espere morrer para ser o protagonista Pois é, né? da sua história. De preferência. Por favor. Você ganha um lastro póstumo, né? Portanto, enquanto estiver aqui, por favor, seja o seu protagonista. Mas dentro do protagonismo e da autenticidade, como que você enxerga essas diferentes gerações se manifestando nessa postura? É uma pergunta bem difícil de responder, porque eu acho que ela se pauta numa questão que eu falei agora há pouco, que é o que significa sucesso para cada uma das gerações, né? Então... a sua autenticidade, o seu protagonismo, eles vão se materializar baseado naquilo que você tem como objetivo, né? Todo mundo quer crescer, todo mundo quer chegar em algum lugar. Mas, por exemplo, para uma geração, às vezes, mais antiga, ela só quer estabilidade mesmo, ela só quer paz. Paz de espírito, entendeu? Porque ela já trabalhou muito, já fez várias coisas. Então, para ela, às vezes, o protagonismo dela vai ser, cara, chegar do trabalho... fazer lição de casa com os meus filhos, levar na escola, ter momentos, né? Às vezes, fazer o que os meus pais não fizeram por mim e deixar ali. Para outras gerações, vai ser, vai ser, cara, trabalhar, dar o sangue, ficar horas a mais, mostrar meu resultado, mostrar para aquilo que eu vim. Então... E como eu falei sobre autenticidade, né? A geração atual tem essa questão da IA, muita informação ao mesmo tempo. Dá pra ser tudo e mais um pouco ao mesmo tempo, o que é de verdade, o que não é. Então, eu acho que cada geração vai muito se pautar naquele contexto que a moldou ao longo do tempo, né? E, por exemplo, a geração X, por exemplo, vai ser geração X pra sempre, porque é um determinado tempo que foi no passado. Então, ela teve a vivência dela no passado. Hoje é uma geração que já é pai, já é mãe, e que no futuro vai ser avó. E que no futuro vai preparar o terreno para outra geração que vai falecer um dia, como todos nós. Então, assim, observar realmente o contexto que molda o teu objetivo e a maneira como você vai protagonizar essa sua maneira mais autêntica, eu acho que é muito individual e vai ser muito realmente pautada por esse contexto de época que cada geração viveu, viverá e está vivendo. E você sabe que... eu assisti esses dias um vídeo, né, que falava assim, que a geração X, ela tá vivendo um momento em que ela pode ser considerada uma geração sanduíche nas convenções sociais, né, porque assim, é uma pessoa que pode estar ainda ativa na sua carreira, super ativa, que precisa cuidar dos seus pais da geração anterior, que está educando seus filhos e que às vezes já tem até netos. Então, todo mundo coexistindo na relação familiar também, né? Nesses vínculos emocionais, né? E eu parei para pensar, eu falei, bom, a gente fugiu um pouco dessa curva, né? Na minha opinião, os nossos pais partiram cedo demais. Mas eu fico imaginando como seria a minha vida hoje se eu tivesse, junto com a minha irmã, que tomar decisões em torno da vida de duas pessoas idosas, de saúde frágil, com todas as pressões do nosso trabalho, com a educação das crianças, né? Com uma perspectiva de construir um novo relacionamento afetivo, amoroso. Se você parar para pensar, é uma panela de pressão, né? Total. Um ponto até que eu tava refletindo outro dia, né? A gente falou de saúde mental. E, além disso, eu adiciono um ponto que é... olha como a gente tá falando cada vez mais sobre neurodiversidade
Eu fico imaginando quanta criança cresceu sendo tratada como, esquisito mesmo, essa pessoa e tal. Porque não tinha um diagnóstico. Exato, e não, essa pessoa ela tem um TDAH, ela tem um transtorno do espectro autista, e nunca foi falado sobre isso. Hoje você encontra grupos da maternidade atípica, a paternidade atípica. Isso nem existia, né, Exato. no nosso tempo. E hoje em dia é uma questão que também é difícil, por exemplo, para uma pessoa que hoje é uma executiva, que veio de uma geração de X para trás, lidar, talvez, com um neto atípico, que a família inteira vai ter que se virar para isso, né? Uma vez nós organizamos um evento com mulheres executivas financeiras, por meio do meu intermédio também, e a gente estava comentando uma coisa que eu falei, meu Deus, é verdade, nunca passou pela minha cabeça, que é, quando uma mulher que para a área financeira, porque é uma área muito técnica e por ser mulher por si só, demora para chegar mais tempo no nível executivo do que um homem. Quando a mulher chega lá num nível C-level, de uma CFO, por exemplo, ela tem ali meados de 50 anos ou 40 e tal. E quando ela chega nesse momento de ápice da performance, da tomada de decisão, do ápice da carreira dela, ela é bombardeada de hormônios porque chegou a menopausa. A gente já falou disso aqui, sobre o climatério, sobre a menopausa, que é uma sobrecarga monstruosa. Exato. E aí essa mulher às vezes tem filhos de 11 anos com posições políticas, e filhos que querem ser desenvolvedor de jogos aos 7 anos, e é muita coisa Obrigada por você me entender, Matheus. E é muita coisa pra lidar ao mesmo tempo, né? Então, por outro lado, ela quer preparar para que se o filho dela quiser ser desenvolvedor de games, ele vai ter tudo necessário, porque às vezes nem executiva ela queria ser, sei lá, bailarina, atriz, psicóloga. A gente viveu isso na nossa casa, na nossa família, né? De ter tolhido um desejo, né? Porque nossos pais eram super conservadores, né? Eu queria ter feito psicologia e ela fisioterapia. E para os nossos pais, essas profissões não existiam, era coisa de desempregado. Era coisas de não vai ter sucesso na vida. Se vocês irem por esse caminho, vocês não vão ter sucesso. E eu olho pro Fabinho hoje, e tenho certeza que você olha pro Enzo, pra Lulô, o que meu filho quiser ser, fazer ele vai ter o meu apoio. Ele vai ter o meu apoio. Eu jamais diria pra ele, não, você tem que fazer administração, ou tem que fazer minha filha, TI. ela tem 9 anos. Ela ama futebol, ela joga futebol. E joga bem. E ela gosta. Então, como que eu vou virar pra ela e falar, não, você não vai isso fazer não é para você. Não é pra você. Não, gente, é o que ela gosta. Então, o que cabe a mim é assim, vamos lá, é isso que você quer? Então, vamos atrás, vamos lutar, vamos batalhar, vai pra escolinha, vai treinar. Você pode contar comigo. Entendeu? Total. E sabe aquilo que eu falei? Vai depender sempre do contexto de cada geração vive e viverá. Porque hoje vocês dão tudo aos seus filhos porque vocês não tiveram. E essa geração, quando a sua filha for mãe, não, mas eu tive tudo que eu quis. Como vai ser? Qual que é o limite, né? Podia ser qualquer coisa. Aí só o futuro nos dirá mesmo, né? Isso te preocupa ou isso te alivia? Aí vai de cada um. Cada cabeça é uma sentença. Extraordinário. Gente, esse papo tá super rendendo. Tá ótimo. Estamos amando, também. De verdade. E se você não quer perder nenhum detalhe da nossa conversa, fique de olho nos próximos episódios.